eu não sei se alguns de vocês talvez lembrem, outros talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, em que eu disse que o Kant, ele não apenas criou uma nova filosofia, como todo filósofo faz, mas ele inventou uma nova maneira de filosofar. Quer dizer, o filosofar e a filosofia passaram a significar outra coisa a partir dele. Por quê? Porque ele diz o seguinte, no mínimo que ele está dizendo é o seguinte, todos antes de mim estavam enganados. Todo mundo acreditou que estava conhecendo um mundo objetivamente existente, quando na verdade do mundo objetivamente existente nós não sabemos nada. Tudo o que nós somos capazes de perceber são projeções dos modelos arquetípicos da nossa percepção e da nossa razão que nós projetamos sobre as coisas. Das coisas em si mesmas nada sabemos. Então isso quer dizer, estavam todos enganados pensando que estavam vendo o mundo, quando na verdade estavam vendo apenas as formas e padrões da sua própria mente. Não a mente individual. Você não pode acusar o Kant de subjetivista, porque ele disse que esses esquemas, essas formas a priori, como ele chamava, eram universais, são iguais em todos os seres humanos. De maneira que se estamos enganados, estamos todos enganados juntos. Mas ainda assim, das coisas reais, nada sabemos. Só sabemos aquilo que corresponde ao nosso modo de percepção e aos padrões da nossa razão. Isso que ele disse. Isso quer dizer que, a partir daí, né, a filosofia já não pode ser a mesma de antes. Vocês estavam todos enganados, todos acreditando ingenuamente que viam um mundo real, objetivo, e o Kant mostrou que não era nada disso. Bom, dentro das coisas não podem ficar como estão. Né? Você pode reagir. Né? E eu fui mostrando várias reações, mas mostrando que todas elas, no fundo, copiavam não a filosofia do Kant, mas o projeto kantiano de revelar algo que está por baixo de tudo e que ninguém tinha visto antes. Cada novo filósofo aparece revelando uma nova forma a priori, vamos dizer assim, como a chamava o Kant. Eu estou usando a expressão de maneira inexata, mas é um modo de dizer. Ou seja, uma chave secreta, uma chave invisível, que permanecia invisível até então, né? E que o filósofo, então, revelava pela primeira vez no mundo. Preste atenção que antes de Kant ninguém teve jamais esta presunção. Mas, mesmo René Descartes, que foi um grande reformador da filosofia, ele apenas propôs um novo fundamento da nossa crença no mundo exterior. E essa crença, segundo ele, não seria nem Deus e nem as percepções sensíveis, mas seria a consciência que o eu tem de si mesmo. Ou seja, ele não está negando tudo que os antepassados sabiam, só está propondo um novo fundamento, né, do conhecimento do mundo. Então, nem mesmo Descartes, que foi o mais ousado até então, tinha tido a ideia de demolir todo o passado filosófico de uma maneira tão radical quanto fez o Kant. Não é isso? E os seus sucessores, não digo os seus discípulos, porque os discípulos de Kant apenas tentaram aperfeiçoar aqui e ali coisa que o Kant estava dizendo. Né? Eu dou como exemplo, vamos dizer, de pessoas que estavam muito mais próximas do Kant, seria, por exemplo, o Augusto Comte ou o Max Weber, não é isso? Vários, tá certo? No Brasil nós tivemos um emérito discípulo do Kant, que foi o Miguel Reale. Mas, esses não propuseram nada de tão novo, nem radical, e nem algo que contestasse o Kant. Né? Aqueles que imitaram o Kant na busca, vamos dizer, de um novo fundamento secreto da realidade, não eram discípulos de Kant. Aliás, o primeiro deles, o primeiro e mais notável deles, foi um inimigo de Kant, que foi Hegel. Mas Hegel, então, pretende revelar aos seres humanos a ação do espírito divino no mundo, a qual ele identifica com o seu próprio espírito. Quer dizer que o espírito divino vai se revelando na história do mundo e chega à sua culminação na filosofia do Hegel. Tá certo? Então quer dizer que não há exatamente uma fronteira entre o espírito divino e o espírito do Hegel. É a mesma coisa. Então, uma confusão entre Deus e os seres humanos. Não é isso? Não todos os seres humanos, pelo menos o Hegel. Não é isso? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo como Kant a descoberta de um segredo desconhecido da humanidade até então e que ele, então,
revelava aos seres humanos. Logo em seguida aparece Marx dizendo, olha, toda a história anterior estavam todos enganados, porque todos agiam em função do seu interesse de classe, e o interesse de classe distorce a visão que nós temos da realidade. Tá certo? E no fundo, tudo que os seres humanos estavam fazendo, eles acreditavam que estavam fazendo obras de arte, estavam fazendo cultos religiosos, estavam construindo um Estado, tudo isso era falso. No fundo era tudo luta de classes. Ou seja, a luta de classe era a chave secreta que determinava todas as ações de todos os seres humanos sem que eles percebessem. Até que chegou Karl Marx, está aqui a chave. Né? Logo depois aparecem inumeráveis outros fazendo a mesma coisa. Tá certo? Um deles foi o Dr. Freud. O Dr. Freud, olha, nada disso foi o que vocês estão pensando, não é nem o espírito objetivo que se revela, não é nem a luta de classe, é tudo uma luta entre o id, o ego e o superego. Quer dizer, no inconsciente humano está a chave de tudo. E este inconsciente ninguém conhecia até então, eu sou o primeirão que revela esta chave. E assim por diante, é uma série inumerável, né, de filósofos que se dedicam, né, a esta tarefa eminentemente kantiana de revelar a chave secreta do universo, que tinha sido ignorada por todos os antecessores. Né? Nenhum filósofo da Antiguidade, nem da Idade Média, nem da Renascença teve jamais uma presunção desse tamanho. A mim me parece que a simples existência de várias chaves prova que todas elas são falsas. São falsas na medida em que se apresentam como a chave única. Na verdade, existem várias chaves, elas são coexistentes, nenhuma delas é tão decisiva quanto o seu autor a imagina. Tudo isso existe. Existe o espírito objetivo que se revela na história? Claro que existe. Algo de Deus tem que aparecer na história, isso é óbvio. Existe a luta de classe? Existe. Existe o id-ego superado? Existe. E assim por diante. Né? Por exemplo, o linguista americano Benjamin Lee Whorf, né? Ele descobre que tudo que nós pensamos já está predeterminado à gramática da nossa língua. Não é que você jamais transcende o universo do seu idioma. Então está aí a chave secreta. Tudo que vocês pensavam era apenas a gramática da sua língua falando pela sua boca. Né? Então, mais tarde, os estruturalistas e pós-estruturalistas dizem que o homem é um palhaço falado pela linguagem. Né? E assim por diante. Não aparece, por exemplo, o Michel Foucault, né? Ele vai... não, aparece primeiro Nietzsche. Né? Tudo que existe é a vontade de poder. Absolutamente tudo. Por trás de tudo, luta de classe, espírito objetivo, id-ego superior, tudo no fundo é a vontade de poder. Né? E depois o Michel Foucault, que diz, bom, mas existe também a microfísica do poder. Daí ele começa a baixar essa ideia de que tudo é determinado pela luta do poder, ele baixa isso até as mais mínimas relações humanas. Você namorar é uma luta pelo poder, você comprar um sorvete na esquina é luta pelo poder, tá certo? Você enviar uma carta é luta pelo poder. Quer dizer, isso é a microfísica do poder, é uma presença universal. Só que ninguém tinha percebido antes até que apareceu Michel Foucault, primeirão qualquer coisa aí, tá? Né? Então, esse negócio de ser o primeirão a revelar o segredo do universo virou uma mania entre todos os filósofos, o que fez, no meu modesto entender, que toda a filosofia a partir daí não foi séria mais. A presunção é excessiva e as realizações nunca estão à altura da sua própria ambição. Todos eles fazem alguma coisa, mas ele pode jogar tudo fora, dizer que Hegel é um palhaço, Nietzsche é um palhaço. Não, alguma coisa eles descobriram. Né? E o que eles descobriram sempre acaba sendo útil de algum jeito, mas está sempre infinitamente abaixo da sua presunção de reveladores do segredo do universo, do conhecimento da história. Né?